peço 1 minuto da sua atenção, pois Deus tem uma mensagem para você. Nesses últimos dias, Deus tem aberto a cortina do entendimento para que possamos enxergar um pouco mais além. Neste vídeo eu quero falar sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal versus a árvore da vida. E para isso eu quero fazer uma leitura que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3. Então vamos fazer esta leitura. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Só até aqui, no nome do Senhor Jesus. Então nós sabemos que Deus fala através de símbolo, através de parábola e através de enigmas. Pois no Salmos 78, verso 2 está escrito: abrirei a minha boca numa parábola e proporei enigmas desde a antiguidade. E nós sabemos que existem coisas escondidas aqui nesse versículo que lemos. E nesses últimos dias, Deus tem prometido que abriria os nossos olhos para enxergar um pouco mais além. E Deus está cumprindo a sua promessa, mostrando para nós coisas que está escondido na Escritura. Porque no livro do Apocalipse está escrito: ao vencedor darei a comer do maná escondido. Que maná escondido é esse? São verdades da Escritura que estão escondidos, que serão revelados para nós nesses últimos dias. Porque Deus disse àquele casal que de toda a árvore do jardim eles poderiam comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis. Agora veja bem só uma coisa. Essa era uma árvore de destaque. Ela estava num lugar totalmente destacado, porque estava no meio do jardim, junto com a árvore da vida. Então, que árvore será essa? Do que a Bíblia está falando aqui sobre esta árvore do conhecimento do bem e do mal? O que vem a ser esta árvore? E nós sabemos que todo mandamento de Deus tem um fundo espiritual por trás de tudo. Todo mandamento que Deus dá para que nós possamos cumprir aqui na terra, há um acontecimento espiritual por trás de tudo isso. Sobre o que aconteceu espiritualmente quando Eva tomou a decisão de comer desta árvore do conhecimento do bem e do mal, é que vamos tratar neste vídeo. Então nós sabemos que quando Eva fez este ato de comer deste fruto proibido, que não é um fruto natural, não é uma fruta que nem muitos dizem que é uma maçã ou uma pera ou algo semelhante. Não é nada disso, porque se fosse uma maçã, então Deus não muda. Hoje também teria que ser proibido de comer maçã. Porém, a maçã é uma fruta muito boa e é algo que Deus deixou para nós se alimentar. Então, aquilo ali tudo é simbólico. Aquilo ali não está falando de frutas naturais, porém, está falando num sentido figurado. E o que eu quero dizer sobre o que aconteceu quando Eva tomou aquela decisão
de comer do fruto daquela árvore que estava ali no jardim, a consequência que isso causou. Por que isso causou uma consequência tão grave? Que toda a humanidade que veio após isso, todos nasceram através do pecado após ela ter tomado essa decisão. Porque o que estava ali diante dela, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, porque a Bíblia diz que essas duas árvores estavam no meio do jardim. E quando ela escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali ela passou a desenvolver o caminho da morte. Porque se ela comesse da árvore da vida, ela viveria para sempre. Então não haveria mais morte. Por isso a Bíblia diz que no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Por quê? Porque ela passou a desenvolver o pensamento, a energia do pensamento. E quando ela comeu dessa árvore, ela própria se tornou essa árvore. Por isso, nós todos somos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Somos nós mesmos. Então por que Deus colocou aquela árvore ali? Para que aquele casal viesse a fazer essa escolha. Porque isso era preciso e necessário. Porque quando Eva comeu do seu fruto e deu também ao seu marido, Deus já sabia que isso ia acontecer. Isso já estava previsto no plano de Deus. Deus já sabia que tudo que ia acontecer, porque isso era um mal necessário, era preciso e necessário para que Deus desenvolvesse a sua obra, porque Deus planejou desde o começo do mundo fazer o mundo perfeito, o mundo de paz e amor eterno, para que isso pudesse vir à existência, para que esse mundo perfeito de Deus viesse à existência. Deus colocou ali a mulher e o homem e permitiu que eles caíssem, porque o que Deus tinha para eles, o que Deus tem para nós, é algo muito maior do que o jardim do Éden, é algo muito maior do que tudo isso. Por isso que Deus os colocou à prova, sabendo que eles cairiam. Por isso, de antemão, ele já havia preparado o cordeiro, porque a Bíblia diz que nós somos lavados pelo sangue do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Por que desde a fundação do mundo? Porque quando Deus colocou aquele casal ali, Deus já sabia o resultado. Por isso ele já providenciou a salvação, ele já providenciou um caminho, um escape. Então veja bem, meus irmãos, que esta árvore do conhecimento do bem e do mal, esta árvore é nós mesmos, esta árvore é o nosso pensamento. Porque essa energia do pensamento, isso já estava no plano de Deus. Esta árvore, ela vem sendo representada ao longo da obra de Deus. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela representa a lei de Moisés, dada por Moisés. Porém, nós sabemos que no meio do jardim também havia uma árvore da vida. E esta árvore da vida representava o próprio Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio abrir o caminho da árvore da vida. Porque nós temos desenvolvido a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós nos tornamos esta árvore. Esta árvore é o nosso pensamento, a energia do pensamento. Porque Deus disse que no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Porque esta energia do pensamento, essa energia é transitória. Porque o pensamento está chegando ao fim, aonde haverá uma consciência da árvore da vida, uma consciência da vida que está em nós, está adormecida em nós. Por isso a Bíblia diz que Deus expulsou aquele casal do jardim do Éden e colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Isso está escrito simbolicamente, mostrando que Deus não tirou a árvore da vida dali. A árvore da vida continuou no jardim, porém, ali está dizendo que a energia da vida está em nós. Porém, até agora nós não tínhamos conhecimento disso, porque o caminho estava fechado. Porém, quando Jesus veio, ele veio para abrir este caminho. E ele trouxe a sua palavra, mostrando para nós que havia um caminho para a vida. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Porque ele é o caminho para a árvore da vida. Ele entrou, ele desceu neste mundo. Ele veio também através da árvore do conhecimento do bem e do mal,
Porém, ele é a árvore da vida, ele nos abre o caminho para uma consciência, porque a árvore da vida é uma consciência, o qual o pensamento é apenas uma sombra de tudo isso. O pensamento é da morte. Por isso ele disse, no dia em que dela comerdes, morrerá. Veja bem que não está escrito que ele morreria imediatamente, mas dentro do dia. E a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então nenhum homem jamais viveu 1000 anos sobre a terra. Por quê? Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então dentro desse dia, todos morrem. Porém, Deus envia uma mensagem nesses últimos dias que desperta a consciência que está inativa em nós, aqui é a consciência da árvore da vida, porque tudo isso está escrito de forma figurativa. A árvore da vida é a consciência que está dentro de nós, que o caminho estava fechado, porém Jesus Cristo veio abrir. Ele disse, existem muitas coisas que eu tenho a vos dizer, mas vocês não poderão suportar agora. Por quê? Porque não era o tempo, porém agora chegou o momento da verdade, de toda a palavra de Deus ser revelado para nós. Por isso ele disse, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, e ele vos guiará em toda a verdade. Então esse é o dia, esse é o tempo em que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Deus tem uma mensagem neste dia, Deus tem uma verdade a nos revelar neste dia. Deus está chamando todos os seus filhos, todos os filhos de Deus, os 144 mil selados da terra, são chamados nesta última era para comer do maná escondido, para entender as verdades de Deus que está escondida desde a fundação do mundo, porque muitas coisas serão reveladas para nós. E essa revelação é que desperta a consciência que está inativa em nós, que colocará esta consciência em funcionamento. E o pensamento, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela vai sendo desligada aos poucos. Porque nós sabemos que toda ciência humana, todo conhecimento humano é vindo pela árvore do conhecimento do bem e do mal, que também foi dado por Deus, que também foi formado por Deus. Porém, essa energia, ela é da morte. Por quê? Porque Deus disse, eu sou o princípio e o fim. Então, essa energia foi criada por Deus, ela tem um princípio, porém ela tem um fim. E agora está chegando o fim da energia do pensamento. E ao chegar o fim da energia do pensamento, Deus envia para nós uma mensagem que desperta uma outra energia que está em nós, que é a energia da consciência, a consciência divina, a consciência de Deus, que está adormecida dentro de nós, desperta para a vida. Por isso a Bíblia está escrito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo está nos esclarecendo nesses últimos dias, que há uma consciência de vida, que há uma árvore da vida, que estava inativa, porém, Deus colocará isso em funcionamento, porque a era da consciência está chegando, a era da consciência tem chegado, e aonde o pensamento é desativado de nós. Por isso nós temos que sair do pensamento, sair fora do que nós estamos acostumados a entender, para entrar em águas mais profundas, entrar num conhecimento mais profundo de Deus. Deus tem um conhecimento muito mais profundo, que desperta a nossa consciência, e assim cumprirá a palavra de Deus, quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E nós vemos ali bem claro que Deus disse isso lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Porém, quando ele fez apenas a imagem, porque diz logo a seguir, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Por quê? Porque a imagem de Deus, ela é dominada pelo pensamento, porém, a semelhança de Deus é dominado pela consciência divina, essa consciência que se despertará em nós nesses últimos dias, e nós passaremos a entender as verdades de Deus como ela é, nós passaremos a entender todo o plano de Deus. Por isso,
nós estamos aqui neste final como vencedores, porque Deus tem nos dado a vitória de chegarmos aqui neste final vencendo as batalhas pelo sangue de Jesus Cristo. E agora Ele nos revela, Ele nos dá de graça do maná escondido, Ele nos dá de graça do alimento espiritual, para que nós possamos despertar a nossa consciência, para que nós possamos servir a Deus da maneira correta, entender a sua palavra do jeito que ela é. Porque tudo estava escondido. A Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia, e todos nós estávamos encerrados debaixo do pecado. Porém, manifestou o Senhor Jesus Cristo e trouxe uma parte da revelação, e isso nos guardou até esses últimos dias, onde Ele revela tudo que falta ser revelado, para que nós possamos desenvolver em nós a árvore da vida. Por isso a Bíblia diz bem claro que lá no meio do jardim, um lugar de destaque, estava a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ali também estava a árvore da vida. E para que Eva pudesse chegar à árvore da vida, primeiro ela tinha que passar pela árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus, sabendo que ela iria escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal, então Deus já preparou tudo, porque isso era preciso e necessário. Era assim que devia ser. Nós teríamos que desenvolver este conhecimento do bem e do mal, que é também um conhecimento de Deus. Porém, é um conhecimento transitório. É algo transitório, que todo pecado, todo erro, todas as trevas habitam nele. Porém, quando termina a fase desse conhecimento, quando Deus termina de fazer a sua obra, aí nós entramos num outro conhecimento mais profundo, que é a consciência da vida, a árvore da vida. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que chega até a verdade, que é o que nós recebemos nesses últimos dias. E isso nos leva diretamente à vida, à árvore da vida, aonde nós nunca mais morreremos, aonde nós alcançaremos a vida de Deus, a vida eterna, porque este é o propósito de Deus, é que todos nós alcancemos a vida eterna. Por isso Ele nos deu a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Eva entrou através do erro, porque seria a única maneira de entrar, seria a única maneira de desenvolver esta energia. Por isso Deus permitiu que Eva e Adão tomassem daquele fruto e comesse, porque era preciso e necessário que se desenvolvesse isso para que a vontade perfeita de Deus pudesse ser cumprida em nós, podia ser confirmada em nós. Então, meus irmãos, fique atento, porque coisas gloriosas Deus tem para nos revelar nesses últimos dias. Deus está trazendo uma mensagem, Deus está trazendo uma revelação, o que nos vai colocar pronto, o que nos tirará de toda ignorância, de toda falta de conhecimento espiritual, e nos colocará diretamente na consciência divina, na árvore da vida. E quando nós tivermos desenvolvido a árvore da vida em nós, todo o conhecimento de Deus estará em cada um de nós, de forma que não precisará ninguém ensinar ninguém mais, porque tudo que um sabe, todos saberão igualmente. Então essa é a minha pequena mensagem neste vídeo. Amém. Então peço que você nos ajude a divulgar essa mensagem, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe para a glória de Deus. Amém.